encerrar o nosso dia de aula, então vamos aí para o nosso livro de arte, não é isso? O livro de arte na página, nós paramos na página 8, então daríamos início à página 9, ok? Mas vamos aí dar uma recapitulada lá na página 8, ok? Então o tema lá da página 8 eram obras que não foram feitas para ser de arte. São aquelas obras que os seres humanos criaram, inventaram, mas a intenção não era ser uma arte, apenas para conforto mesmo, apenas com a intenção de dar conforto e tudo mais, mas que devido à sua grandiosidade e sua genialidade, acabou que sim se tornando uma arte. Então, um exemplo clássico que nós temos é, por exemplo, a criação da internet, do computador. São ferramentas, né? O telefone, né? O celular, são ferramentas que foram criadas apenas para facilitar a vida de nós seres humanos, né? Dar conforto e tudo, mas que acabaram sim sendo consideradas como artes, mesmo não sendo essa a intenção, certo? E aí são várias invenções de nós seres humanos, ok? Só para relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na última sexta que nós tivemos. Não essa última agora, mas na última sexta anterior. Certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade lá na página 9. Um exemplo de obras que não foram feitas para ser de arte são as pinturas rupestres. Então olha só, como temos aí na imagem de letra A, uma das pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara aqui no nosso país. Então, essa imagem rupestre ela não foi criada para se tornar uma arte. E aí vamos observar o porquê disso. Elas são imagens pintadas sobre rochas, ao ar livre ou no interior de cavernas, feitas pelos seres humanos que viveram lá na pré-história, ou seja, antes da invenção da escrita, há cerca de 5.500 anos. Então, não se sabe ao certo a finalidade com que as pinturas rupestres foram criadas. Não sabemos. Essas pinturas representavam cenas de caça, do cotidiano e algumas imagens que parecem ser rituais. Por isso, acredita-se que podiam ter função de registro e também ser uma maneira de pedir que as cenas pintadas acontecessem. Olha que interessante. São pinturas, né, artes que não foram criadas com a intenção de serem artes, mas acabaram que sim se tornando artes muito conhecidas. Olha só como o texto coloca. Acredita-se que eles faziam isso apenas para registrar, né, um registro que fazemos do dia a dia. Ah, eu vi uma imagem legal, interessante, então eu vou ali registrar. Então, pode ser que a intenção era somente essa. A intenção não era se tornar uma arte em si. Então, vamos ver outro exemplo. Outro exemplo de obras que não foram feitas para ser de arte, nós temos as igrejas cristãs. Então, nós temos aí a Basílica de São Vital, na letra B, na cidade de Ravenna, na Itália. Então, essa igreja, ela foi construída há 1.500 anos e suas paredes internas são repletas de mosaicos que nós estudamos lá em matemática, certo? Então, os mosaicos, eles são imagens produzidas, como nós aprendemos, com pedaços coloridos. Podem ser quadrados, triângulos, hexágonos, paralelogramos. E aí, como o texto aqui coloca, esses pedaços coloridos podem ser pedras, vidros, plásticos e até mesmo papel. Então, essas imagens foram feitas para contar as histórias da Bíblia, livro sagrado das religiões cristãs. Olha só, as igrejas cristãs construídas há muitos e muitos anos, não era a intenção de se tornar uma arte. Não, era apenas para contar histórias da Bíblia, né, sobre o livro sagrado das religiões.
E aí também para que as pessoas pudessem lá realizar suas orações e tudo mais. Mas pela grandiosidade que tinha ali, né, pelo trabalho muito bem feito, acabou que sim se tornando uma arte. Então aí nós temos na letra C, o sacrifício de Isaac é uma das histórias bíblicas representadas nos mosaicos da Basílica de São Vital. Então percebam que esses mosaicos são muito bem feitos, com uma grande riqueza de detalhes. Então, mesmo que a intenção não fosse que se tornasse uma arte, sim, acabou se tornando devido à preciosidade que é esse trabalho. Certo. Aí lá na página 10 nós temos aí o Rachandakuka. Então diz assim: espelho, espelho meu, fui criado para ser uma obra de arte. Muitas peças que são hoje expostas nos museus e vistas como obras de artes não foram criadas para serem vistas dessa forma. Como nós acostumamos a olhar todos esses objetos como se fossem a mesma coisa, às vezes fica até difícil separar o que foi feito para ser arte desde o início e o que foi transformado em obra de arte. Será que você consegue adivinhar? Então, junte-se a alguns colegas e descubram quais são os objetos representados ao lado que foram criados como forma de manifestação artística e quais se tornaram arte ao longo do tempo. Então, ok. Nós temos aí a letra A, B e C. Aí a pergunta que se faz: dentre essas imagens, as imagens A, B e C, qual delas foi criada com a intenção desde o início de ser representada como uma arte e qual foi criada apenas como facilitadores, né, da vida e tudo, do cotidiano, e acabou que se tornando uma arte. Então vamos lá, na letra A, Roda da Fortuna, escultura feita por Bispo do Rosário. Letra B, Busto de Nefertiti, uma das rainhas do Antigo Egito, em exposição no Novo Museu de Berlim. Letra C, peça feita por povos indígenas que habitavam regiões onde hoje é a Colômbia. Ela encontra-se em exposição no Museu de Ouro, localizado na cidade de Bogotá. Então, ao observar essas imagens, eu acredito que a peça, a peça C, eu acredito que a intenção não era se tornar uma arte. Eu acredito, né, que não tenha sido criada com a intenção realmente de se tornar uma arte. Agora, eu poderia dizer que as imagens A e B, desde o início, poderiam ser realmente uma forma de manifestação artística. Mas quando eu chego na letra C, eu acredito que a intenção não era essa. Eu acredito, né? Então, ok, lá na página 11 nós temos aí a imagem de Vênus de Milo. É uma escultura da deusa grega Afrodite, feita na Grécia Antiga e em exposição no famoso Museu do Louvre, na cidade de Paris, na França. Então, a Afrodite ela é uma divindade da antiga religião grega. Ela era considerada a deusa do amor e da beleza. Os gregos acreditavam que quando alguém se apaixonava, estava sob influência da famosa Afrodite. Então, aí nós temos a representação, uma escultura. Então, nesse caso, eu posso dizer que desde o início, essa imagem de Afrodite realmente era, assim, uma manifestação artística. Então, devemos observar bem o que de fato teve a intenção desde o início de ser uma representação artística, mas também temos que observar obras que foram criadas sem ter intenção nenhuma de se tornar arte, mas devido ao seu valor, sim se tornaram obras de arte, ok? Então, é este nosso conteúdo de hoje para